Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezadas famílias que rezam conosco de suas casas pela internet, nos ouvem também pela Rádio Bom Jesus. A liturgia deste domingo, o 17º domingo, depois da festa de Pentecostes, traz para nós uma reflexão muito importante. No Evangelho Jesus nos mostra a grande motivação da nossa vida, a grande motivação para nós fazermos o bem, a grande motivação para nós praticarmos as virtudes, o amor de Deus. E na medida colocada pelo próprio Cristo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, por amor a Deus. A grande motivação para nós é o amor de Deus, e nessa medida colocada por Jesus, amarmos a Deus de todo o coração. Mas para nós transformarmos e colocarmos isso de modo prático na nossa vida, o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios nos diz: meus irmãos, eu que me acho preso pelo amor do Senhor, rogo-vos, suplica a Deus, suplica a nós, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Andarmos, caminharmos, vivermos dignamente. Como isso é importante para nós. E nesse convite para nós vivermos dignamente, é um convite à santidade. Nós estarmos unidos a Deus, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que governa todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória. Que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Sermos instrumentos de Deus para a paz, unidos a Deus pelo vínculo da paz. Vamos trazer essa reflexão e colocar isso de modo muito prático na nossa vida. O primeiro chamado de Deus nosso Senhor para todos nós é o chamado à vida cristã. Pelo sacramento do batismo, recebemos as virtudes da fé, da esperança, da caridade, os dons do Espírito Santo. Nos tornamos pelo batismo filhos de Deus, membros da igreja. Ficou impresso, marcado na nossa alma o caráter de cristão. Esse primeiro convite, esse primeiro chamado à fé católica. Aqueles que abandonam a sua fé, que caem nos erros, nas heresias, estão traindo a esse primeiro chamado de nosso Senhor, estão traindo a fé do seu batismo, estão traindo, embora permaneça impresso na sua alma o caráter de cristão, estão traindo essa identificação com o Senhor. Esse é o primeiro chamado de Deus para todos nós. Mas no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós somos chamados por Deus para os caminhos designados por Deus. Nem sempre nós atendemos ao seu chamado, ao seu convite. O convite, o chamado especial de nosso Senhor para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, a vida consagrada, ou também os leigos, consagrados. Um chamado, um convite, uma graça especial de nosso Senhor também para as famílias, a vida matrimonial. O convite de nosso Senhor em cada etapa da nossa vida, para onde quer que nós estejamos, que nós vivamos a santidade, que nós andemos de uma maneira digna. E é importante, prezados irmãos e irmãs, ao virmos a Santa Missa Dominical, ao sermos alimentados pelo pão da Palavra de Deus, para formar a nossa consciência, para alimentar a nossa fé, alimentar também a nossa alma com a Palavra de Deus, pela força do Espírito Santo, nós fazemos a aplicação à nossa vida prática, na condição que eu estou hoje. É uma criança, é um jovem, é um adulto, casado, solteiro, consagrado a Deus nosso Senhor. Na condição que nós estamos, eu preciso viver dignamente. É tão bonito quando nós ouvimos, às vezes nas capelas da zona rural, a gente conversando com as pessoas, ouve mais essa reflexão, fazendo referência a pessoas que passaram por ali e que
deram um grande testemunho da fé. Mas tal pessoa, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, ou tal pessoa que frequentava aqui, que ajudou a organizar na criação da capela, na fundação da capela, e ouvimos reflexões tão bonitas, né? Tem alguma pessoa que não deixava ninguém fora do catecismo, convidava todo mundo para ir à missa, convidava todo mundo para ir ao catecismo, em tal lugar não ficava um doente sem visitar, se aquela pessoa soubesse, ia lá visitar o enfermo, levava o padre ao encontro daquela pessoa, né, para lá assistir os enfermos, entre outros testemunhos tão bonitos que vamos ouvindo da vida da fé católica, da vida cristã. E é tão bonito nós ouvirmos isso, ou seja, pessoas que deixaram esse grande exemplo e bom exemplo, viveram dignamente a sua fé. Mas não é só para nós como um saudosismo, né, nós contemplarmos esses bons exemplos, mas sabemos que para que essas pessoas vivessem também dignamente, com certeza enfrentaram sacrifícios, grandes desafios na sua vida, para servir a nosso Senhor, para viver, não é, intensamente a sua fé católica. E qual é a referência que as pessoas terão de nós? Da nossa vida, do nosso testemunho, dos nossos exemplos, bons ou maus exemplos. Mas para que futuramente tenham boas referências nossas, é preciso, nesse momento presente, nós vivermos dignamente a nossa vida cristã, vivermos dignamente a nossa fé. Irmãos, que nós andemos de uma maneira digna para a qual fomos chamados. Qual é o nosso compromisso? As crianças, os jovens estão apenas estudando, serem dedicados, honrados, dignamente se dedicarem ao estudo. Na condição de filhos, obedecerem aos seus pais, respeitosos com seus pais, obedientes. Os pais, viverem dignamente, condição de pai, de mãe, esposo, esposa, cumprir o seu dever, cumprir a sua obrigação na sua casa, a sua obrigação na vida social, serem pessoas dignas, pessoas honradas. Não é só para nós, para que as pessoas tenham boa referência sobre nós, mas falamos inicialmente, a grande motivação é fazermos por amor a Deus nosso Senhor e amarmos a Deus com todo o nosso coração, sem medida, sem nenhuma reserva, com toda a nossa dedicação. No nosso local de trabalho, nós temos pessoas honradas, pessoas dignas, darmos o testemunho da nossa fé. Às vezes vamos passar o dia, ou seja, às vezes no nosso local de trabalho, e nem sempre vamos fazer uma referência sobre alguma coisa da fé. Às vezes os assuntos, as ocupações, nem encontramos um espaço para isso, para falarmos sobre Deus, para nós fazermos alguma referência sobre a nossa fé. Mas muitas vezes, no silêncio do nosso bom exemplo, da nossa honestidade, da nossa dignidade, nós já testemunhamos a nossa fé. O nosso respeito, a nossa educação, o respeito ao tratarmos o nosso próximo, nós já estamos testemunhando a nossa fé, vivendo dignamente a nossa vocação, vivendo dignamente a nossa obrigação, a nossa vida cristã. A grande motivação é o amor de Deus, porque todos nós sabemos, prezados irmãos e irmãs, que nós podemos utilizar da inteligência, que é um dom de Deus, para nós de alguma maneira enganarmos o nosso próximo. Quantas vezes os filhos às vezes enganam seus pais, mentem para os seus pais, ou também os adultos no seu local de trabalho, ou com a própria família, um mente para o outro, engana o outro, deixa alguma coisa para trás. Usamos a inteligência, que é um dom de Deus, para nós de alguma maneira enganarmos o nosso próximo. Por isso que a motivação principal para nós e primeira é o amor de Deus. E a consciência daquilo que nós aprendemos no catecismo e ensinamos às crianças no catecismo. Deus conhece o presente, o passado, o futuro e até os nossos pensamentos. E se nós temos a ciência disso, e por isso que a igreja sempre vai recordar para nós as verdades da nossa fé, podemos até erradamente enganarmos o nosso próximo, mas não podemos fugir do olhar de Deus nosso Senhor, desse Deus onisciente, que conhece todas as coisas, onipresente, que está presente em todos os lugares, conhece até os nossos pensamentos. Por isso essa é a grande motivação para nós. É tão prejudicial, essa campanha no mundo inteiro para que os sinais cristãos sejam apagados, para tirar das pessoas essa lembrança de Deus, porque a lembrança de Deus, ou algum sinal que lembra Deus, uma imagem, um Cristo crucificado,
Tudo isso de alguma maneira toca a nossa consciência. Ninguém vai passar completamente despercebido, né, diante de uma imagem do Cristo crucificado, porque se nós pararmos, levantarmos um pouco o nosso olhar, de alguma maneira vai tocar a nossa consciência, sobretudo se estivermos fazendo uma coisa errada naquele momento, ou nos lembrarmos de algum erro da nossa vida, vai incomodar a nossa consciência, mas esse incômodo deve ser positivo e construtivo para nos levar a uma mudança, nos levar a uma conversão. Por isso que, né, na igreja, nas nossas casas, né, nos locais onde nós estamos, né, colocamos sempre os sinais católicos para ajudar em primeiro lugar a nós mesmos, nos lembrarmos de Deus, nos lembrarmos da nossa alma, da nossa fé, nos lembrarmos da eternidade para nós andarmos, vivermos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Nosso Senhor também vem nos dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se a luz, né, não servir para iluminar, não serve para nada. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, também não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Portanto, prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora Maria, medianeira de todas as graças, Mãe da Igreja e também a nossa Mãe, que nos conceda as graças. A oração da Santa Missa de hoje, a igreja suplica a Deus nosso Senhor, que Deus conceda a graça, para que o vosso povo fuja das influências diabólicas, né, e sirva, né, somente a vós, com toda a pureza de coração, com toda a dedicação do coração, não preenchermos o nosso coração com aquilo que ocupa o espaço de Deus, esvaziarmos o nosso coração dos afetos, as coisas desordenadas, para que o amor de Deus esteja presente em nosso coração, e sempre contemplarmos esse Deus infinitamente bom e misericordioso, porque todas as vezes em que nós não honramos a nossa fé, a fé do nosso batismo, que nós ferimos a nossa dignidade, a nossa vocação ao cristianismo, Deus nosso Senhor nos concede o perdão, nos concede o sacramento da misericórdia, para nós sermos restaurados, para restaurarmos o amor de Deus em nossa alma, para restaurarmos em nós a imagem e semelhança de Deus, para nós retomarmos o caminho e continuarmos vivendo dignamente a nossa fé. É sempre o coração cheio de bondade, cheio de misericórdia de Deus nosso Senhor, que está sempre pronto para nos acolher, para nos levantar, para perdoar os nossos pecados, mas que nós, com a graça de Deus, com a proteção de Nossa Senhora, estejamos decididos, né, na prática do bem, cada um vivendo dignamente a sua vida, as suas obrigações, esperando um dia, por graça e misericórdia de Deus, a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.